Mysterium TV apresenta O Cão de Caça, um assustador conto de Howard Phillips Lovecraft. Incessantemente ressoam em meus ouvidos torturados um guinchar e um farfalhar oriundos de algum pesadelo, e um ladrar débil e distante como de um gigantesco cão de caça. Não é um sonho, nem mesmo temo eu loucura, pois muito já ocorreu para que eu ainda tenha essas dúvidas misericordiosas. Sr. John é um cadáver mutilado, e apenas eu sei porquê. E por tal conhecimento estou prestes a estourar meus miolos, com medo de ser mutilado da mesma forma. No fundo de corredores escuros e infinitos de arrepiante fantasia, fareja a negra e deformada nêmesis que me conduz à autoaniquilação. Que os céus perdoem a tolice e a morbidez que nos levaram a um destino tão monstruoso. Cansados dos lugares comuns do mundo ordinário, onde mesmo os prazeres do romance e da aventura logo se tornaram insípidos, Sr. John e eu seguimos entusiasticamente cada movimento estético e intelectual que prometia uma trégua em nosso tédio devastador. Os enigmas dos simbolistas e os êxtases dos pré-rafaelitas foram todos nossos em seu devido tempo, mas cada humor novo perdia muito rapidamente seu apelo e divertida novidade. Apenas a sombria filosofia dos decadentes podia nos ajudar, mas isso nos era efetivo apenas à medida que aumentava gradualmente a profundidade e o diabolismo de nossas penetrações. Baudelaire e Humans logo foram exauridos de emoções, até que finalmente nos restaram apenas os estímulos mais diretos de experiências de aventuras não naturais. Foi essa pavorosa necessidade emocional que, enfim, nos conduziu pelo caminho detestável do qual, mesmo em meu presente temor, falo com vergonha e timidez. Esse extremo hediondo do humano ultraje à abominável prática do roubo de túmulos. Não posso revelar os detalhes de nossas expedições chocantes ou catalogar, mesmo parcialmente, o pior dos troféus que adornavam o museu inominável que preparamos na grande casa de pedra, a qual habitávamos conjuntamente, apenas os dois, sem criados. Nosso museu era um lugar blasfemo e impensável, onde com o gosto satânico da nossa virtuose neurótica, reunimos um universo de terror e decadência para excitar nossas sensibilidades fatigadas. Era um quarto secreto bem fundo no subsolo, no qual enormes demônios alados entalhados em basalto e ônix vomitavam de arganhadas bocas sorridentes uma luz verde e laranja, e canos pneumáticos ocultos sopravam em caleidoscópicas danças da morte, fileiras de peças vermelhas sepulcrais, unidas em volumosas tapeçarias. Por esses canos saíam à vontade os odores que nossos humores mais desejavam, às vezes o perfume de pálidos lírios funerários, noutrais o incenso narcótico dos altares imaginários de majestosos mortos do Oriente, e às vezes, como tremo ao lembrar-me disso, os pavorosos e revoltantes odores de uma cova aberta. Ao redor das paredes dessa câmara repulsiva havia esquifes de antigas múmias, alternados com vívidos corpos arcaicos, perfeitamente empalhados e preservados pela arte da taxidermia, com lápides furtadas dos cemitérios das mais antigas igrejas do mundo. Cá e lá, nichos continham crânios de todas as formas e cabeças preservadas em diferentes estágios de decomposição. Ali podiam ser encontradas as cabeças putrefatas de homens nobres e frescas cabeças radiantemente áureas de crianças recém-enterradas. Havia estátuas e pinturas, todas de temáticas asquerosas, tendo algumas sido executadas por Sr. John e por mim.
Um portfólio trancado encadernado em pele humana curtida continha certos desenhos desconhecidos e inomináveis que, segundo alguns rumores, teriam sido perpetrados por Goya, que não ousou assumi-los. Havia instrumentos musicais nauseabundos de cordas, metais e madeira, os quais Sr. John e eu às vezes produzíamos dissonâncias de refinada morbidez e arquidemônica fantasmagoria, enquanto em uma multitude de gabinetes de ébano repousava o mais incrível e inimaginavelmente variado espólio tumular, reunido pela loucura e perversão humana. É desse espólio em particular que eu não devo falar. Graças a Deus, tive a coragem de destruí-lo muito antes de pensar em me destruir. As excursões predatórias nas quais coletamos nossos indizíveis tesouros foram sempre eventos artisticamente memoráveis. Não éramos carniceiros vulgares, mas trabalhávamos apenas sob certas condições de humor, paisagem, ambiente, clima, estação e luar. Tais passatempos eram para nós a mais refinada forma de expressão estética e dispensávamos aos seus detalhes um cuidado técnico fastidioso, uma hora inapropriada, um efeito ribombante de um relâmpago ou uma manipulação desleixada do solo úmido destruiriam quase totalmente o cintilar estático que seguia a exumação de algum ominoso segredo da terra. Nossa busca por senso moral e condições estimulantes era febril e insaciável. Sr. John sempre liderava, e foi ele quem por fim mostrou o caminho que conduziu àquele ponto amaldiçoado e jocoso, o qual fez recair sobre nós o inevitável e pavoroso destino. Mas que maligna fatalidade nos seduzirá até terrível cemitério da igreja na Holanda? Acredito que tenha sido legendário rumor caliginoso, histórias sobre alguém que fora enterrado há 5 séculos, alguém que havia sido, ele mesmo, um ladrão de túmulos em sua época e teria roubado uma coisa potente de um poderoso sepulcro. Consigo me lembrar da cena nesses momentos finais, a pálida lua outonal sobre as covas, lançando longas e horríveis sombras, as árvores grotescas se dobrando solitariamente para encontrar a grama abandonada e as lajes eruditas, as vastas legiões de morcegos estranhamente colossais que voavam de encontro ao luar, a antiga igreja coberta de era apontando um enorme dedo espectral para o céu, os insetos fosforescentes que dançavam como fogo fátuos sob os teixos em um canto distante, o odor de mofo, vegetação e coisas menos explicáveis que se mesclavam debilmente com o vento noturno, oriundo de pântanos e mares distantes, e o pior de tudo, o fraco e profundo ladrar de algum gigantesco cão de caça, o qual não éramos capazes de ver e tampouco definir sua localização. Estremecemos ao ouvir essa sugestão de latido, recordando as histórias do camponês que teria sido encontrado séculos antes nesse mesmo local, despedaçado e mutilado pelas garras e dentes de alguma besta inacreditável. Lembro-me de como escavamos a cova desse ladrão com nossas pás, e como deliramos diante da cena de nós mesmos, a cova, a pálida lua vigiante, as sombras horríveis, as árvores grotescas, os morcegos titânicos, a igreja antiga, os fogos fátuos dançantes, os odores doentios, o vento noturno gemendo gentilmente e o estranhado ladrar entre o ouvido e não localizado de cuja existência objetiva pouco podíamos ter certeza. Então acertamos uma substância mais dura que era terra úmida e contemplamos uma caixa oblonga apodrecida, incrustada de depósitos minerais de solo há muito tempo não perturbado. Estava incrivelmente dura e espessa, mas tão velha que finalmente a escancaramos e banqueteamos nossos olhos com seu conteúdo. Muito, impressionavelmente muito, havia restado do objeto, apenas do lapso de 500 anos.
O esqueleto, ainda que esmagado em alguns lugares pelas mandíbulas da coisa que o matara, mantinha uma firmeza surpreendente, e nos regozijamos sobre o crânio alvo, seus dentes longos e firmes, e suas órbitas sem olhos que um dia brilharam com a mesma febre carniceira que os nossos. No caixão zagia um amuleto de desenho curioso e exótico, que aparentemente fora usado ao redor do pescoço do falecido. Era a figura estilizada de um cão de caça alado de cócoras, ou de uma esfinge com uma face semicanina, finamente esculpida ao modo do Antigo Oriente a partir de uma pequena peça de jade verde. A expressão em seu focinho era extremamente repulsiva, remetendo simultaneamente à morte, bestialidade e malevolência. Ao redor da base havia uma inscrição em caracteres que nenhum de nós conseguiu identificar, e no fundo, como um selo de fabricante, estava gravado um crânio grotesco e formidável. Logo que contemplamos esse amuleto, sabíamos que deveríamos possuí-lo, que apenas aquele tesouro era o nosso quinhão evidente daquela cova secular. Ainda que seus contornos fossem não familiares, nós o desejaríamos, mas quando o observamos de perto, percebemos que não nos parecia completamente estranho. Era de fato alienígena a toda a arte e literatura conhecida por leitores sãos e equilibrados, mas nós o reconhecemos como a coisa sugerida no proibido Necronomicon, do louco árabe Abdul al-Hazred, o fantasmagórico símbolo espiritual do culto canibal da inacessível Leng, na Ásia Central. Traçamos muito bem as linhas sinistras descritas pelo velho demonologista árabe. Linhas, escreveu ele, desenhadas por alguma manifestação sobrenatural obscura das almas daqueles que vilipendiaram e roeram o morto. Tomando o objeto de jade verde, miramos pela última vez a face alvejada e olhos encavados de seu proprietário e fechamos a cova, mantendo-a da forma como a encontramos, enquanto deixávamos apressadamente aquele local abjeto com o amuleto roubado no bolso de Sr. John. Pensávamos ter visto os morcegos descendo de forma como se fossem um só corpo até a terra que tínhamos revolvido tão recentemente, como se buscassem algum repasto amaldiçoado e blasfemo. Mas a lua outonal brilhava pálida e fraca, e não era possível ter certeza. Da mesma forma, enquanto navegávamos no dia seguinte para longe da Holanda e de volta para nossa casa, pensamos ter ouvido o fraco ladar longínquo de algum gigantesco cão de caça, mas gemia triste e modorrento vento, e não podíamos ter certeza. Parte 2. Menos de uma semana depois do nosso retorno para a Inglaterra, coisas estranhas começaram a acontecer. Vivíamos como reclusos, privados de amigos, sozinhos, sem criados, em uns poucos quartos de uma antiga mansão num pântano vazio e não frequentado, de forma que nossas portas raramente eram perturbadas pelo bater de um visitante. Agora, contudo, éramos incomodados pelo que parecia ser o movimento frequente de mãos durante a noite, não apenas em torno das portas, mas também das janelas, tanto superiores quanto inferiores. Uma vez imaginamos que um corpo largo e opaco escurecera a janela da biblioteca enquanto a lua brilhava através da abertura. E em outra ocasião, pensamos ter ouvido o som rodopiando ou adejando não muito longe. Em cada uma dessas circunstâncias, as investigações nada revelaram e começamos a atribuir as ocorrências apenas à imaginação. A mesma imaginação curiosamente perturbada que ainda fazia prolongar em nossos ouvidos o abafado latido distante que pensamos ter ouvido no cemitério da Holanda. O amuleto de jade agora repousava num nicho em nosso museu, e algumas vezes queimávamos velas estranhamente perfumadas diante dele.
Lemos bastante a respeito de suas propriedades e sobre a relação das almas penadas com os objetos que ele simbolizava no Necronomicon de Al-Hazred, e ficamos perturbados com o que lemos. Então veio o terror. Na noite de 24 de setembro, ouvi uma batida na porta do meu quarto. Imaginando ser Sr. John, ordenei que entrasse, mas fui respondido apenas por uma risada arrepiante. Não havia ninguém no corredor. Quando acordei Sr. John, ele professou completa ignorância sobre o caso e ficou tão preocupado quanto eu. Foi naquela noite que aquele latido fraco e distante sobre o pântano se tornou para nós uma realidade certa e terrível. 4 dias depois, quando ambos estávamos no museu escondido, ouviu-se um arranhar de baixo e cauteloso na única porta que conduzia à escadaria da biblioteca secreta. Nosso alarme agora estava dividido, pois além de nosso medo do desconhecido, sempre cultivamos um terror de que nossa horripilante coleção pudesse ser descoberta. Apagando todas as luzes, nos dirigimos até a porta e a abrimos rapidamente. De imediato, sentimos uma imprevisível lufada de ar e ouvimos uma estranha combinação de crepitar, gargalhadas e conversas articuladas que parecia recender ao longe. Se estávamos loucos, sonhando ou na plenitude de nossas faculdades, nós não tentamos determinar. Apenas percebemos na mais funesta de nossas apreensões que a conversa aparentemente desencarnada se fazia ouvir, sem dúvidas, em holandês. Depois disso vivemos em crescente horror e fascínio. Apegávamos-nos principalmente à teoria de que enlouqueceríamos juntos em virtude de nossa vida de excitações sobrenaturais, mas às vezes nos agradava mais nos imaginar em um drama como vítimas de alguma sina rastejante e horrível. Manifestações bizarras eram agora frequentemente demais para que pudessem ser contadas. Nossa casa solitária estava aparentemente viva com a presença de algum ser maligno cuja natureza não poderíamos adivinhar. Em todas as noites o demoníaco ladrar assomava no pântano varrido pelo vento, sempre mais e mais alto. No dia 29 de outubro, encontramos na terra fofa, sob a janela da biblioteca, uma série de pegadas completamente indescritíveis. Elas eram tão estupefacientes quanto as hordas de enormes morcegos que assombravam a velha mansão em um número crescente e sem precedentes. O horror atingiu um ápice no dia 18 de novembro, quando o Sr. John, vindo da distante estação de trem para casa depois do anoitecer, foi capturado e dilacerado por alguma apavorante coisa carnívora. Seus gritos alcançaram a casa. Então corri até a cena terrível, a tempo de ouvir um ruflar de asas de uma coisa negra aluviada contra a lua nascente. Meu amigo morria enquanto eu falava com ele, e não era capaz de responder de forma coerente. Tudo que ele podia fazer era sussurrar. O amuleto, aquela coisa maldita, colapsou uma massa inerte de carne estraçalhada. Enterrei-o na meia-noite seguinte em um de nossos jardins abandonados e murmurei sobre o seu corpo um dos rituais diabólicos que em vida ele amara. E enquanto eu pronunciava a última oração demoníaca, ouvi, ao longe do pântano, o fraco latido de um gigantesco cão de caça. A lua estava alta, mas não ousei fitá-la. E quando eu vi no pântano fracamente iluminado uma larga sombra nebulosa deslizando de um ponto a outro, fechei meus olhos e me joguei contra o solo. Quando me ergui tremendo, não sei como, e muito mais tarde cambaleei até a casa e realizei chocantes deferências perante o amuleto de jade verde em seu altar. Com medo de viver sozinho na antiga casa do pântano, partir no dia seguinte para Londres, levando comigo o amuleto, após destruir, queimando e enterrando o que restava da ímpia coleção no museu. Mas depois de 3 noites ouvi novamente o latido, e depois de uma semana eu sentia estranhos olhos sobre mim sempre que escurecia. Uma noite,
Enquanto caminhava pelo Victoria Embankment em busca de algum ar necessário, vi uma forma obscurecendo um dos reflexos das lâmpadas na água. Um vento mais forte que o vento noturno soprou, e eu soube que o que ocorrera ao Sr. John logo aconteceria comigo. No dia seguinte, embrulhei cuidadosamente o amuleto de jade verde e naveguei para a Holanda. Que misericórdia poderia obter ao devolver a coisa para seu dono silente e adormecido? Eu não sabia, mas senti que deveria ao menos tentar algum passo concebivelmente lógico. O que era o cão de caça e por que ele me perseguia eram questões ainda vagas, mas eu ouvira o ladrar do antigo cemitério, e cada evento subsequente, incluindo o sussurro moribundo de Sr. John, conectara a maldição do roubo do amuleto. Justificadamente afundei no mais profundo abismo de desespero, quando, numa hospedaria em Roterdã, descobri que ladrões tinham me privado desse único meio de salvação. O ladrar se fez ouvir mais alto naquela noite, e pela manhã li a respeito de uma ocorrência inominável no pior quarteirão da cidade. O populacho estava aterrorizado, pois sobre um cortiço de uma má fama recaiu uma morte rubra, cuja natureza ultrapassava o mais monstruoso dos crimes já cometidos na vizinhança. Em um esquálido covil de ladrões, uma família inteira foi feita em pedaços por uma coisa desconhecida que não deixou rastros. E aqueles que estavam nos arredores ouviram durante a noite toda, acima do usual clamor de vozes bêbadas, uma nota fraca, profunda e insistente que fazia lembrar os bramidos de um gigantesco cão de caça. Então, finalmente eu estava de volta ao terrível cemitério, onde uma lua pálida de inverno lançava sombras hediondas, e árvores desfolhadas se curvavam estranhamente para encontrar a grama alvejada e enregalada e lajes rachadas, e a igreja recoberta de era apontava um dedo jocoso para o céu hostil. E o vento noturno ruivava loucamente, oriundo de pântanos congelados e mares gélidos. O ladrar estava bem fraco agora, e cessou completamente quando me aproximei da antiga cova que uma vez violara, espantando uma horda anormalmente grande de morcegos que sobrevoava ao redor. Não sei por que fui até lá, a não ser para rezar ou tartamudear preces e desculpas para a coisa calma e branca que ali jazia, mas, por qualquer que fosse o motivo, ataquei o solo meio congelado com um desespero parcialmente próprio e em parte causado por uma vontade superior externa a mim. A escavação fora muito mais difícil do que eu esperava, mas num determinado ponto encontrei uma estranha interrupção quando um abutre esguio se arremessou do céu frio e bicou freneticamente a terra da cova até que eu o matasse com um golpe da minha pá. Finalmente atingi a apodrecida caixa oblonga e removi a úmida tampa nitrosa, e esse foi o último ato racional que realizei, pois agachada dentro daquele caixão centenário, envolvida por um pesadelar bando sérvio de enormes e emaranhados morcegos adormecidos, estava a coisa ossuda que meu amigo e eu roubamos. Não limpa e plácida como tínhamos visto antes, mas coberta de sangue coagulado, olhando vigilmente para mim, com as órbitas fosforescentes e afinadas presas ensanguentadas, suspirando perversamente em zombaria por meu destino inevitável. E quando emitiu daquelas mandíbulas sorridentes um latido profundo e sardônico, como de um gigantesco cão de caça, percebi que a coisa segurava em sua garra grotesca e imunda o fatídico amuleto perdido de jade verde. Então simplesmente gritei e fugi idiotamente, meus gritos logo se dissolvendo em estrondosos risos histéricos. A loucura cavalga o vento estelar,
garras e dentes afiados em séculos de corpos, pingando morte ao longo de um bacanal de morcegos vindos das ruínas negras, como a noite dos soterrados templos de Belial. Agora, conforme o ladrar daquela monstruosidade morta e desencarnada se torna mais e mais alto, e o subrepetício revoar e ruflar daquelas amaldiçoadas asas membranosas circula cada vez mais e mais próximo, devo buscar com meu revólver o esquecimento, meu único refúgio no inominado e inanimável.